Fala pessoal, nessa aula a gente vai aí dar andamento explicando aí algumas características dos contratos futuros. Nessa aula especificamente aí do contrato futuro de índice, tá bom? Para a gente começar a explicar para vocês o contrato futuro de índice, a gente tem que começar a falar do Ibovespa, para vocês entenderem a composição desse cara aqui. Pensa comigo, quando a gente escuta no jornal, a Bolsa de Valores subiu 2%. Vocês já devem ter visto no jornal eles falando isso, né? Dá a falsa impressão de que toda a Bolsa, todas as empresas subiram 2%. Só que não é assim, né? A gente tem geralmente índices de referência. O principal índice de referência da Bolsa brasileira é o Ibovespa, o Ibov, né? Vocês já devem ter visto essas duas classificações, Ibovespa, que é o índice Bovespa, e o Ibov. E qual que é a composição do índice Bovespa? O índice Bovespa, ele é aí hoje as 75 ações mais negociadas da Bolsa. Então, para ti estar dentro do índice Bovespa, você tem que ter alguns critérios que te enquadram como empresa nas ações mais negociadas. Nesse momento, são as 75 ações mais negociadas. E o que acontece? Cada empresa tem o seu peso dentro do índice. Então, hoje, como que está? 100% do índice Bovespa. Cada empresa com um tamanho. Qual que é a empresa com mais negócios na Bolsa Brasileira, maior volume? A Vale. Então, a Vale está lá em primeiro no índice e ela representa 10% do índice Bovespa. Depois, a gente tem o setor bancário muito forte, né? Aí na casa de 20 e poucos por cento é setor bancário. Então, qualquer movimentação do setor bancário vai bater demais o índice. Um fato que eu sempre falo, exemplo Brumadinho, né? Quando caiu a Bolsa, a gente teve o caso que rompeu as barragens de Brumadinho, a Vale já abriu no mercado com 20% de queda. Então, indiferente se todas as empresas, a grande maioria estivesse subindo, a Vale ia puxar todo o índice para baixo, porque ela estava caindo 20% e ela tem uma representatividade de 10%. Então, acaba que ela tem um peso muito alto. Uma questão que a gente vê também muito forte é bancos, né? Trimestralmente, a Bolsa ela exige que a empresa divulgue os balanços, né? Então, trimestralmente existe uma divulgação se a empresa teve lucros, como é que está as despesas, questão de carteira, toda essa quantidade de informação que é necessária para uma análise. Então, em específico nos bancos, Banco Bradesco anunciou, por exemplo, vamos dizer, hoje o seu balanço e a carteira de inadimplência deles teve um aumento de 20%, né? Então, isso é um impacto negativo se as pessoas estavam esperando um aumento menor, né? Eles esperavam, vamos dizer, 10% de aumento da inadimplência e veio 20%. Isso dá um impacto muito grande e a ação já abre caindo bastante, né? Vai depender de vários outros fatores, vocês vão ver que não é muito exato assim, mas só para a gente ficar claro num exemplo. O que acontece no mercado? O mercado já cascateia esse resultado para outros pares, né? Então, exemplo, Itaú, Santander, Banco do Brasil, já tende a ter um espelhamento, né? Porque é o mesmo produto, é o mesmo... Claro que a gestão é diferente, tem um banco que é mais especialista em uma questão que outra, mas o grosso dos clientes acabam sendo o mesmo. Então, subentende-se que os resultados deles também vão vir para baixo. Então, cai Bradesco, cai Itaú, cai Santander, cai Banco do Brasil, e isso joga o mercado todo para baixo. Então, para a gente entender só bem essa questão, que cada empresa tem um percentual dentro do índice Bovespa. Como a Vale está com 10%, tem a Smiles, que é a empresa de programa de fidelidade, que tem ali 0,20% do índice, se eu não me engano. É bem menos do que 1%. Então, essa empresa dentro do índice, ela pode estar tendo uma valorização imensa, 20%, 30%, que ela não vai carregar o Ibovespa, né? Porque ela tem uma participação muito pequena. Então, aqui é só para vocês entenderem a estrutura do índice Bovespa, tá?
o que a gente acaba fazendo no mercado futuro? Vocês lembram que a gente falou no início que a gente está sempre especulando a liquidação futura desses contratos? Então, quando a gente está negociando o contrato futuro de índice, a gente está especulando se a carteira de ações que compõem o Ibovespa, aquelas 75 ações mais negociadas, ela vai continuar a subir, um conjunto da carteira, ou se a carteira como um todo das 75 ações mais negociadas vai continuar a cair, para daí a gente fazer esses movimentos. Então a gente vai estar sempre especulando o direcional dessa carteira específica de ações, tá bom? A quantidade de ações a gente já falou, então basicamente quando as ações dessas 75 empresas ou a fração, né, no total estiver subindo, o Ibovespa, a gente tende a fazer negociações para pegar esse movimento de alta. E quando essa carteira de ações tiver um peso e tiver uma possibilidade de continuidade de queda, a gente vai estar não negociando o Ibovespa, que a gente não tem como negociar o Ibovespa, a gente vai estar sempre fazendo essa especulação via contrato futuro, que é o Ibovespa futuro, tá? O índice futuro. Então, basicamente, a gente especula a alta ou a baixa dessa carteira de ações, né? E dentro de uma estratégia aí que a gente sempre vai ter a facilidade, né? Não a simplicidade, mas de forma mais fácil a gente vê os gatilhos de entrada, né? Então, na parte operacional, vocês vão ver que existe, né, uma continuidade do movimento de queda e gatilhos operacionais que mostram essas inversões de movimento, que auxiliam a gente demais nesses movimentos. As vantagens do ativo, vantagens do índice. A grande alavancagem, né? Como no dólar a gente tem uma alavancagem muito alta no índice também, ela é um pouco inferior, mas a exposição também é inferior. Vocês vão ver que em algumas corretoras só cobram aí na casa de R$15 a R$20 para te estar abrindo uma posição em índice futuro, certo? Só que o tamanho do contrato do mini índice, ele também está aí na casa dos 22, 25 mil reais. Então, diferente do dólar, né, que a gente está ali na casa dos 56, o índice ele tem uma fração de exposição nisso, né? Então acaba que muita gente inicia pelo índice por ter essa sensação de que ele machuca menos, tá? A oscilação mínima do mini índice, do índice futuro também. Vocês lembram que no dólar ele tem uma oscilação de 5 em 5 pontos, de meio em meio ponto? Então, no dólar ele vai oscilar assim, 30, 30,5, 31, 31,5, 32, 32,5, né? No índice, a variação mínima, o TIC que a gente fala, é de 5 em 5 pontos. Então, 30, 35, 40, 45, 50, 50, ele não passou, não teve força, 50, volta, 45, 40, 35, ele vai estar sempre oscilando de 5 em 5 pontos, certo? E os ganhos em pontos, ele é diferente do dólar também. No dólar, se vocês lembrarem, tiverem anotado, que eu acho que facilita isso, se vocês quiserem anotar, no dólar, cada um ponto, R$10. No índice, cada um ponto é 20 centavos. Então, operações aí de curto, né, de curto espaço, operaçãozinha de 100 pontos, tu vai buscar entrar comprado no 100 mil e vender no 100.100, né? Entrei comprado no 100 mil e vendi no 100.100. Ganhei 100 pontos. 100 pontos vezes 20 centavos por ponto, ganhou R$20 numa operação dessa. Ah, Mike, mas R$20 é uma mixaria, isso não é dinheiro, né? Cara, pensa assim, se você iniciou com R$500, pensa naquele exemplo do dólar. Você iniciou com R$500 para operar um mini contrato. Você fez uma operação e você vai ver que 100 pontos é assim no índice. Porque ele oscila de 300 em 300, em 400 em 400, tem algumas pernas de 1.000 pontos. Então, 100 pontos são R$20. Então, com 500 em uma operação você fazer R$20, percentualmente é muito bom, né? Tu não precisa buscar várias operações dessa, porque tu já obteve um resultado muito interessante em percentual na tua carteira, tá? E aí,
questão de correlação. A gente é um país em desenvolvimento, um país com bastantes dificuldades e tudo impacta. Então, igualmente no dólar, tudo que vai acontecer, guerra cambial, Estados Unidos, China, Europa com dificuldade, próprio Brasil aqui com dificuldades, né, em equalizar essas despesas com a receita, então tudo impacta. Só que isso tem um extra ainda, né? Porque vocês lembram que o Ibovespa, ele não é só mercado, ele tem as ações também. Então, essas ações vão impactar diretamente. Então, às vezes, Estados Unidos está ruim, só que o balanço de Bradesco veio muito bom e todos os bancos estão subindo por causa do espelhamento de resultado. As pessoas acreditam que os bancos inteiros vão vir assim. Então, o índice tende a dar uma puxada muito boa. Então, ele é essa expectativa de todo o cenário econômico, mais essas questões individuais de cada empresa, tá bom? Como é que funciona a questão da estrutura do contrato? Como a gente fez no índice ali, a estrutura desses contratos, ela segue um padrão. Então, a gente tem o código, novamente, né, mais a série de vencimento, mais o ano. Então, a gente tem essa estrutura bem definida. Índice cheio, a gente vai ter o IND, o código, a série, a gente está no Z, mais o ano. Então, a gente está no IND Z20. Então, isso é uma estrutura do contrato que a gente chama o cheio, né? O contrato cheio. Em quantos contratos eu posso estar negociando? Posso estar comprando um índice? Não pode. Tu vais ter que comprar no mínimo 5. 5 em 5 contratos. Essa é a quantidade de contratos mínimo que tu pode negociar. Quanto é que é os ganhos desse contrato? Se você ganhou 1 ponto no índice cheio, você ganhou R$1. Então, é R$1 por ponto, certo? Questão do mini. Estruturalmente, vai seguir a mesma lógica do cheio. Você tem o código, só que daí ele muda do índice cheio. Então, a gente vai ter código WIN, W-I-N, mais a série, Z, mais o ano. Então, WIN Z20, certo? Quantos contratos eu consigo estar negociando? Qual que é o mínimo de contratos que eu posso me expor? De 1 em 1. Quanto que vai ser o meu ganho por operação nesse mini contrato? Cada 1 ponto, 20 centavos. Ganhei 100 pontos, vezes 20 centavos, R$20. Vocês vão ver que 100 pontos é bem possível no índice, tá? Então, a estrutura, ela acaba sendo muito parecida para os contratos do dólar cheio e do mini dólar e do mini índice, do índice cheio para o mini índice, tá? E aí, só essa questão aqui de valores, né, que acaba sendo um pouco individual. No dólar, no mini dólar, cada 1 ponto R$10 e no mini índice, cada 1 ponto 20 centavos, tá bom? Como é que funciona a liquidação desse contrato? Vocês lembram que no dólar a gente tem a liquidação, né, o vencimento desse contrato no último dia útil do mês? Então, chegou no último dia útil, ele vence, a gente vai estar negociando o outro contrato. No índice é diferente, ele tem uma liquidação específica do índice. Então, ele vai acontecer a cada 2 meses. Então, não é todo mês, todo último dia útil, ele tem uma liquidação específica. Então, ele tem até um trava-língua, que a gente brinca que é um pouquinho difícil de gravar, mas vocês não precisam gravar isso, tá? Então, o vencimento na quarta-feira, mais próxima do dia 15 de vencimento, né? Nos meses pares do ano. Então, chegou próximo do dia 15 do mês de vencimento, a quarta-feira mais próxima ele vence. E sempre em meses pares do ano. Preciso lembrar disso? Não, relaxa. Quando tu abrir a plataforma, vai ter um puta de um lembrete aqui que está vencendo, é só clicar, vai para o outro contrato e já está negociando. Lembrar que a gente está sempre negociando o ativo que está sendo mais negociado, tá? E aí vocês vão ter acesso também à sala
educacional, uma matinal, a parte de mentoria, que a gente está sempre falando desses vencimentos, tá bom? E aí a gente tem várias séries aí para frente e agora a gente está na série Z. Então, só um resumo da parte do índice, questão de margem de garantia, né? A gente tem um acesso facilitado a esse mercado por questão de margem de garantia. A gente aí com 15 reais, 20 reais, a gente consegue, pela margem reduzida de algumas corretoras, ter acesso já a um contrato de mini índice, né? Múltiplos contratos, você tem que pegar esses múltiplos contratos e fazer vezes a margem de garantia. Os detalhes dos contratos muito parecido com o dólar, né? Vocês vão ver. Uma única questão que vocês têm que se atentar, tá? Às 9 horas abre o mercado futuro. 9 horas inicia a negociação do mercado futuro. Mini dólar, mini índices, contratos futuros. Até às 10 horas a gente tem um vácuo, porque o mercado de ações abre só às 10. Então, abrir o mercado futuro às 9, a gente já consegue especular no índice. O que a gente vai especular? A gente vai olhar futuros lá fora, a gente vai olhar como fechou a China, né? E aí isso tende a trazer um possível direcional já. Só que existe um vácuo até as 10, porque o índice, ele não é o global ali das 75 ações mais negociadas, só que elas estão fechadas ainda. Então, até as 10 horas é pura especulação, às 10 horas começa a ter esses movimentos, porque a ação começa a abrir. Vai abrir Itaú, vai abrir Bradesco, vai abrir Vale, vai abrir Petro, e isso vai ajustando o índice Bovespa, e o índice futuro ele tende a ter uma lateralização ali muito próximo às 10, tá? Então, horários do índice, tu vais ter às 9 horas a abertura do mercado, às 10 horas o mercado de ações vai estar abrindo, e aí a gente vai ter o mercado americano abrindo também, que isso causa uma volatilidade, porque é o fluxo do dinheiro grande, né? A matriz que a gente fala. Então, tende a ter uma oscilação por causa do horário de verão, mas a gente sempre olha para esse horário de abertura do mercado americano como um possível movimento que pode jogar o mercado para um direcional. Tá bom? Essa aula, pessoal, foi aí voltada para o índice, tá? Vocês vão ver que vocês vão se acostumar nesse início com um dos dois. Vocês tendem, né? A gente sempre, por ver os alunos, tendem a testar, ficar ali fazendo a parte de simulação um pouco no índice, um pouco no dólar. Vocês vão se identificar mais com um ou com o outro e vão tentar focar bastante nesse ativo, né? Vocês vão ver que tem bastante oportunidade nos dois, né? Muitos dos alunos gostam de operar o dólar, outros já não gostam, outros tendem a ir para o índice, mas isso vai basear muito na questão individual de cada um. Então, por isso, nesse início, se testem bastante nos dois, né? Fiquem aí pelo menos umas 2, 3 semanas testando em ambos, porque às vezes um ativo não é a volatilidade que vocês esperam, né? Tá muito rápido, o dólar tá muito rápido, tem gente que ama isso, tem gente que já não gosta, que prefere o índice. Então, eu aconselharia vocês a se testarem o máximo possível nesse início, e aí cheguei daqui a 3, 4 semanas, vi que o dólar me atrai mais, a questão de construção, vou me especializar no dólar. Aí foca diretamente só no dólar, tá? E aí vai progredindo nesse teu operacional. Essa aula a gente vai ficar por aqui. Obrigado e até mais.